Zaraki Kenpachi, o capitão da 11ª Divisão e um dos Shinigamis mais fortes existentes na obra de Bleach, foi um dos principais adversários de nível capitão que Ichigo presenciou em sua frente, chegando atrasado apenas em relação a Byakuya Akutsuki e Gen Ichimaru. Ichigo teve uma batalha complicada em sua missão para salvar Rukia Akutsuki, a Shinigami que havia sido condenada à morte por transferir seus poderes a humano. Porém, ainda assim, se saiu entre aspas vencedor, ou melhor, ele não morreu. Foi um completo empate com Zaraki, mas por que Zaraki, um capitão respeitado por todos por sua força bizarra, alguém que é nos apresentado com uma presença gigantesca, dono de uma Hyatsu ameaçadora incrivelmente densa, conseguiu ser parado por Ichigo, um até então Shinigami novato? Bom, é isso que vamos entender hoje. Eu vou narrar a luta para vocês e traçar paralelos com o que vemos no passado da obra de Bleach, principalmente na luta de Kenpachi com Hetsu no Hana, ou Yachiru no Hana, a primeira Kenpachi. Mas antes de tudo, se você tiver interesse em apoiar o canal de alguma forma, você pode se tornar membro e ganhar várias vantagens, ou comprar os mangás pelos links que estão na descrição. Qualquer ajuda me deixaria muito feliz para continuar investindo cada vez mais aqui no canal. E agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Kenpachi avista Ichigo dentro do Seireitei, exatamente no capítulo 102. Aqui temos a maior demonstração de Hyatsu até esse mesmo capítulo. Ichigo subia as escadas para a prisão onde estava Rukia, junto a Ganjo Shiba e Hanataro. No momento em que ele sente a pressão do Capitão Zaraki, seus movimentos já ficam bagunçados e um medo avassalador toma o corpo dos três. Com sua pressão, Zaraki analisa os três e conclui que Ichigo é o mais forte deles, direcionando sua Hyatsu para ele, se comunicando com Kurosaki através dela e mostrando a ele sua intenção assassina. Nesse momento da obra, Zaraki já era tratado de forma especial até mesmo dentro da sua society, já que era considerado por Yamamoto e a Central 46 como uma ameaça em potencial para toda a Seireitei. Se Zaraki se tornasse mais forte e se virasse contra todos, provavelmente nada seria capaz de pará-lo. Até por isso, Yamamoto Genryusai desistiu de treiná-lo na arte da espada depois de um dia de treinamento, pois presenciou um crescimento absurdo em pouquíssimo tempo de treinamento com Kenpachi. Também é legal observarmos que Zaraki chega a essa batalha com seu tapa-olho no rosto. Esse objeto serviria para conter a sua pressão espiritual absurda, funcionando como um tipo de sugador de pressão espiritual infinito, sugando constantemente a Hyatsu que é criada pelo corpo de Kenpachi. Porém, mesmo com boa parte de sua Hyatsu entre aspas selada, Kenpachi consegue nocautear o Hanataro e fazer Ganjo Shiba se ajoelhar diante de si. Novamente repetindo, apenas usando sua Hyatsu parcialmente selada, coisa que nem mesmo Byakuya Akutsuki, com sua gigantesca pressão espiritual casual, foi capaz de fazer com esses dois, e isso apenas alguns capítulos depois. Então temos aqui um indivíduo com uma Hyatsu gigantesca, contra ninguém mais ninguém menos que Ichigo, o nosso protagonista. Kurosaki nessa época ainda não era um Shinigami experiente, foi-se apenas 2 meses desde seu encontro com Rukia Akutsuki, lá em Karakura. Apenas recentemente, Ichigo tinha tido contato com sua Shikai, descobrindo o nome de sua Zanpakuto, que era Zangetsu. Em questões de experiência, Ichigo teve todo o treinamento de 10 dias com Urahara Kisuke, para a liberação de sua Zanpakuto e também de seus poderes Shinigamis, passando pelo risco até mesmo de se tornar um Hollow no meio desse processo. Nesse treinamento com Kisuke, Kurosaki melhorou ainda mais a grande maioria dos aspectos físicos e afiou de forma incrível sua habilidade com a espada. Ainda assim, ele não conseguia ter total controle de sua Hyatsu, tendo até mesmo dificuldades em controlar sua própria energia espiritual. Praticamente, ele só liberava tudo de uma vez sem controle ou refino nenhum. Em experiência de batalha real com adversários poderosos, Ichigo havia enfrentado o Range em Karakura, conseguindo lutar com o Tenente. Porém, acabou sendo humilhado e pisoteado por Byakuya Akutsuki. Já no Seireitei, Ichigo havia tido um curto contato com Gen Ichimaru, mas teve excelentes desafios contra o Ikkaku da 11ª Divisão e novamente com Range Abarai. 2 batalhas que foram cruciais para Ichigo evoluir para chegar a esse confronto com Zaraki. Também é dito por Ukitake no pós-luta com Zaraki que Ichigo tinha uma pressão espiritual digna de um capitão da Goten 13. E com essa parte básica entendida, temos agora Ichigo Kurosaki e Zaraki Kenpachi chegando frente a frente um com o outro. Assim que um fica de frente com o outro, Zaraki demonstra um claro desinteresse em qualquer um que não fosse Ichigo. Ele apenas queria matá-lo naquele momento. Kenpachi faz um elogio à pressão espiritual de Ichigo, reconhecendo que naquele momento nenhum vice-capitão seria páreo para ele. Porém, afirma que Kurosaki
ainda estava longe do nível de capitão. Essa subestimação de Kenpachi a Ichigo vai tão longe que ele permite que o Ryoka o atacasse primeiro, e assim Ichigo faz. Com Zaraki sem mexer sequer um músculo, Kurosaki o ataca com toda sua entre aspas força, segurando sua Zanpakuto tão forte ao ponto de ferir sua própria mão com seu sangue. Entretanto, sua Zanpakuto simplesmente fica parada ao atingir o corpo de Zaraki, como se fosse uma espada sem lâmina. Ela nem sequer fez um único arranhão no Kenpachi. E para piorar, o capitão ainda consegue empurrar sua espada com as mãos nuas, sem sofrer sequer um único corte. E Yachiro, tenente da 11ª Divisão, explica para Ichigo que jamais iria ferir o Zaraki naquele momento com aquela Zanpakuto, e Kenpachi completa a afirmação de sua tenente, falando que a resposta para isso era bem simples. Quando duas pressões espirituais se chocam, a mais fraca irá sair ferida. A Zanpakuto de Ichigo naquele momento era tão fraca, em questões de pressão espiritual, que a pressão liberada inconscientemente por Zaraki já era capaz de subjugá-la. E após essa afirmação, Kenpachi finalmente saca sua espada. Até esse momento, Zaraki apenas estava testando o Ichigo. Ele queria saber o quão forte seria seu adversário, então ele se limitou para o nível de Kurosaki, e até mesmo se deixou ser atingido para entender o quão forte ele poderia bater sem esmagá-lo. O Nohana nos explica isso durante o capítulo 525. Kenpachi, quando a conheceu também o prazer de uma verdadeira batalha, e a partir daqui, passou a ter medo de matar os adversários que ele considerava dignos de enfrentá-lo, simplesmente se limitando ao nível deles, sem usar seu 100%. Nesse momento com Ichigo, Zaraki havia se limitado ao nível daquele combate, para que a luta fosse aproveitada ao máximo, e tudo não se acabasse em um único golpe. Por isso, Ichigo teve chance de fugir de Kenpachi no meio da luta, além de conseguir se defender de seus golpes de alguma forma com sua Zanpakuto. Ichigo consegue se afastar de Zaraki, e para um pouco para pensar sobre si mesmo. Ele parece assustado por não ter conseguido feri-lo. Tentando acalmar seu corpo e espírito, ele se lembra das palavras de Zangetsu, sobre sempre olhar para frente e não dar passos para trás. Entretanto, Ichigo só volta para si quando sente a pressão de Shed diminuir para uma escala muito baixa, vendo que ele havia sido derrotado. E nesse momento, Kurosaki se lembra de seus amigos e do quanto as pessoas dependiam dele, ignorando seu medo e acalmando seu espírito, voltando assim para o combate com Kenpachi. Aqui é interessante observarmos que esse tempo todo que Ichigo teve pensando sobre si mesmo foi um tempo que foi dado pelo Zaraki. Ele simplesmente sentou e esperou que o Ichigo retornasse mais forte. Outra decisão inconsciente do Kenpachi para de certo modo equilibrar aquela batalha. Quando o Ichigo retorna, Zaraki deixa que ele o atacasse. E dessa vez, claramente o Kenpachi poderia se defender do golpe de Ichigo, usando sua Zanpakuto, e até chegou a simular um movimento de defesa, mas resolveu aceitar o ataque para ver o quão poderoso estava o Ryoka. E dessa vez, o ataque conseguiu cortá-lo. E olhando o próprio sangue, Zaraki tem a melhor reação de todas para um amante de batalhas. Ele simplesmente pede que Ichigo continuasse com aquela fiação em sua Ryatsu, que agora sim a luta de verdade deles iria começar. E algo que é praticamente impagável na situação toda é a cara do Ichigo. Parece que o próprio Ichigo entende naquele momento ali que o Taisho que ele estava enfrentando estava se segurando até aquele momento. E aqui temos finalmente uma troca de golpes, mais equilibrada entre eles, com Zaraki girando a Zanpakuto de Ichigo e tentando perfurá-lo com a sua. Kurosaki consegue desviar desse primeiro ataque e se afasta do Kenpachi com um chute. E quando Zaraki aparece nas costas de Ichigo usando sua velocidade, Kurosaki ouve barulho de sinos e se protege do ataque que seria letal. Esse é o momento em que Ichigo percebeu quão Zaraki estava subestimando, deixando que ele ouvisse os movimentos pelos sinos e deixando sua Ryatsu selada com o tapa-olho. Ele até mesmo chega a perguntar o porquê de Zaraki ainda não ter liberado sua Zanpakuto. Mas o próprio Zaraki nos traz a resposta para essa questão, explicando que sua Zanpakuto sempre está liberada. Afinal, sua Ryatsu era tão grande e densa que nenhum selo seria capaz de segurá-la. A sua espada já estava liberada e não possuía nenhum nome. Ichigo até fica feliz ao ver que a espada do capitão não poderia mais evoluir. Porém, Zaraki diz que Ichigo está o subestimando, falando que na verdade era ele quem estava se segurando para dar graça no combate. Caso contrário, seu inimigo apenas tornaria fraco. E nesse momento, Zaraki aumenta sua pressão espiritual, liberando uma quantidade grande bastante para a Zanpakuto dele superar a rigidez da Zanpakuto de Ichigo, atravessando e acertando fatalmente o Ryoka. Agora vamos entender a parte que talvez seja a parte mais importante desse confronto, o que definiu a vitória de Ichigo. Quando Kurosaki foi atingido por Kenpachi, ele viu a manifestação de sua Zanpakuto em sua frente, ele viu Zangetsu. O espírito de Zanpakuto pergunta a Ichigo se ele queria viver ou se ele queria lutar, e Kurosaki insiste várias vezes em não querer nenhum dos dois. Na verdade, ele queria vencer,
Então Zangetsu entende o Ichigo e o leva para seu mundo interior, um mundo que reflete seus sentimentos. Lá os dois conversam. Zangetsu joga para o Shinigami uma Nichirin padrão, falando que ele havia se tornado forte e que aquela agora era sua lâmina. Ichigo apenas contradiz dizendo que sua espada era Zangetsu, porém o espírito era quem a segurava naquele momento. Entretanto, Zangetsu diz que não poderia dar sua Zanpakuto para Ichigo, a jogando para um outro ser daquele local, o Branco, o também chamado Ichigo Reverso, um ser com a imagem de Ichigo, porém em cores invertidas. Ichigo agora deveria enfrentar o Branco para se mostrar digno da Zangetsu, provando isso ao tomar sua espada do seu outro eu. Como previsto, o Branco era incrivelmente poderoso e mais habilidoso no uso da Zanpakuto. Porém, no meio daquele embate, ele começa a explicar as coisas para o Ichigo, falando que uma Zanpakuto deveria ser tratada de forma mais próxima e não como uma desconhecida. Só saber o nome dela não faria dos dois parceiros. E em meio a essas palavras, Ichigo começa a refletir no modo em que ele tratou a Zangetsu, nunca considerando uma companheira de guerra, mas apenas um material feito para o combate. Ele nunca nem mesmo havia lhe pedido seus poderes. E naquele momento, tanto Ichigo como Zaraki eram farinha do mesmo saco. Saber ou não saber o nome da Zanpakuto não importava enquanto você não pudesse tratá-la como uma companheira. Enquanto Ichigo pensava, o Branco partiu para um último ataque, um ataque que seria fatal. Porém, Kurosaki nesse momento aceita Zangetsu como seu parceiro de guerra. Ele queria saber mais sobre o velho Zangetsu, seus poderes e aprender a usá-lo melhor. Ele queria Zangetsu como seu verdadeiro amigo. E nesse momento, as Zanpakuto são trocadas, com Zangetsu indo para Ichigo e a Salt vazia indo para o Branco, dando a Ichigo a vitória e os poderes de sua Zanpakuto. Quando Zanpakuto aceita Ichigo, Zangetsu passou a curar seus ferimentos, todos aqueles que ele recebeu de Zaraki, também aumentando consideravelmente sua pressão espiritual ao liberar o selo de sua Shikai completamente. Esse aumento de Hiatsu é sentido pelo Zaraki, e Ichigo, agora de pé com seus ferimentos curados, avança contra o Kenpachi e faz um corte mais profundo no capitão da 11ª Divisão. Em seguida, os dois cruzam espadas, mas diferente das outras vezes, Zaraki não conseguia empurrar a espada de Ichigo, obrigando ele a recuar após sofrer um segundo golpe. Ichigo planejava acabar com a luta com um único golpe, porém Zaraki se mostrou ridiculamente empolgado, dessa vez pra valer, mesmo com todos aqueles ferimentos. Ichigo Kurosaki, nesse momento da batalha, superava o Zaraki em pressão espiritual, mas o Kenpachi avançava com tudo, sem medo da morte e sem se conter. Ele sorria se divertindo com aquela situação. Até mesmo um corte profundo em seu rosto não foi capaz de parar o capitão da 11ª Divisão. Afinal, com seu tapa-olho, Zaraki poderia usar tudo que ele tinha naquele momento que Ichigo não iria cair. Era tudo o que o Kenpachi queria. As coisas ficaram tão empolgantes e ótimas para o Zaraki que ele queria mais, reconhecendo Ichigo como alguém forte bastante para enfrentá-lo sem seu tapa-olho. E assim que Zaraki tira o tapa-olho, a última restrição que ele colocou inconscientemente para aproveitar o combate com Ichigo, ele levanta toda a sua pressão espiritual verdadeira. Agora, com um simples balançar de espada, ele poderia cortar edifícios inteiros, como se fossem papel, um verdadeiro monstro. Porém, Kurosaki não se intimidou, ele aceitou o poder de Zangetsu e Zangetsu aceitou o poder de Ichigo. Naquele momento, foi liberado de uma vez por todas o verdadeiro 100% de sua Shikai, quando os Zanpakuto e seus usuários são 100% em sincronia um com o outro. E nessa situação, ambos, Ichigo e Zaraki, partem na direção de um contra o outro para um golpe final, resultando em um ferimento grave em Ichigo e outro em Zaraki. A Zanpakuto de Zaraki nesse processo acabou sendo quebrada. O motivo da vitória de Ichigo nesse confronto foram todas as restrições que Zaraki colocou em si mesmo, fazendo seus próprios ferimentos e instintos irem contra sua vitória, algo que foi criado por ele mesmo para se equilibrar com Ichigo. Basicamente, ele estendeu tanto aquela luta para os dois se nivelarem, que quando Ichigo aceitou totalmente o poder de sua Zanpakuto, a sua Hiatsu superou levemente a Hiatsu de Zaraki no final, resultando em um empate para Ichigo, mas uma derrota completa para o Kenpachi. Uma coisa bem marcante é o final dessa luta, quando Zaraki é retirado do campo de batalha por Yachiru. Ele fica deitado de costas olhando para o céu, se lembrando do Jin que conheceu a sua tenente. Os dois não tinham um nome nesse dia, e por esse momento, Zaraki se lembrou quão triste é não ser nomeado. Após isso, ele entre aspas quebra seu orgulho e entende que a Zanpakuto na verdade não é apenas uma ferramenta, existe um espírito ali, e esse espírito deve ser respeitado, não só como seu companheiro, mas para que os dois ficassem mais fortes, assim como Ichigo e Zangetsu. Após essa derrota, Zaraki teve seu primeiro entre aspas retorno da morte na obra de Bleach, coisa que aconteceu várias vezes em seu confronto com Nohana. Quando Kenpachi renasce, basicamente ele volta mais forte do que antes,
E agora, nesse momento, ele tinha um rival, alguém que ele reconhecia como forte bastante para enfrentá-lo e não morrer nesse processo. Ele precisava ficar mais forte bastante para enfrentar Ichigo em uma próxima vez. E uma coisa que é muito interessante é que a Tenente Hachiro ouve o Kenpachi falando que queria ficar mais forte e aceita aquele sentimento dele, dizendo que os dois juntos se tornariam sim mais fortes. Afinal, desde o dia em que eles se conheceram, ele se tornou tudo para ela, e posteriormente no mangá é nos revelado que Hachiro é o espírito da Zanpakuto de Kenpachi. Então provavelmente foi nesse momento da obra em que o Kenpachi e a sua Zanpakuto finalmente se sentiram necessários um para o outro, de forma mútua, pela primeira vez em suas vidas. Bom, por tudo isso que eu falei até agora, Kisaraki não foi capaz de derrotar o Ichigo. Ele se limitou tanto naquele combate que suas limitações se tornaram seu maior inimigo naquela situação. E isso não foi algo exclusivo da luta com o Ichigo. Basicamente, o Zaraki fazia isso com qualquer inimigo que fosse capaz de resistir ao seu primeiro golpe. Ele sempre se limitava ao ver alguém desse tipo, porque sentia ali uma oportunidade de aproveitar melhor uma batalha. Porém, após sua luta com Nohana, ele passa a usar 100% de sua forma, até mesmo consciente, sem se importar se o adversário morreria ou não no processo. Afinal, se o adversário fosse forte bastante, ele conseguiria sobreviver aos seus golpes, assim como dito por Nohana. Agora Zaraki teria adversários à sua altura, alguém como Yhwach, e aliados que poderiam virar seus rivais, como Ichigo, Byakuya e Renji. Então ele não precisaria mais temer ficar sem ninguém para enfrentá-lo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que isso de como Zaraki se restringia ao ponto de prejudicar a si mesmo tenha ficado bem claro. E no mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!